Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje, peço para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo. Se você não gostar do vídeo, não tem problema, compartilhe com seus inimigos e de quebra se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal para sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você ser rapidinho notificado. Bem, recados dados, quero pedir desculpa pelos barulhos externos. E vamos ao que interessa, que é as histórias sobrenaturais. E essa foi postada por Adriana de Paula, no grupo Mundo Sombrio, e intitulado Acompanhantes. Vamos lá? A porta deslizou, este maldito som. Todos sabiam o que aconteceria após o som. Era a hora da chegada. Eles vinham, ligavam suas máquinas, faziam suas coisas inúteis e partiam. Até esse momento, não podíamos fazer muita coisa. Nossa presença não era desejada. Com isso, o tédio era dominante. Pouco antes da partida, tínhamos um debate. Qual de nós iria acompanhar? Quem seria o acompanhado? Todos os dias, a mesma rotina. Como amávamos essa rotina! O prazer de acompanhá-los era gigantesco, mas não era permitido que mais de um fosse acompanhado. Às vezes, tínhamos êxito em burlar a regra, mas caso fôssemos descobertos por nosso superior, éramos banidos. Ninguém queria sair dali. Então, o mais comum era seguir o procedimento, um por vez. Quando o acompanhado era recém-chegado, o processo era ainda mais prazeroso. Toda aquela inocência, a euforia de estar ali, de ter conseguido chegar ali. Pode não parecer, mas as pessoas ansiavam por serem inúteis. A concorrência era gigantesca. Era comum ver candidatos esperando nervosamente, entrando na sala proibida e saindo um pouco mais relaxados, como se a parte mais difícil tivesse passado. Engraçado mencionar que havia uma sala proibida. Proibida logo para nós? Quem teria esse poder, não é mesmo? Porém, segundo o superior, não podíamos interferir naquela sala. Ela era parte essencial para que todo o projeto seguisse corretamente, para que não pudéssemos atrapalhar a sequência natural da escolha dos acompanhados. Era decidido quem entrava e quem saía. Tudo naquela sala gélida e sem graça. Era difícil escolher quem foi o meu melhor acompanhado, se não fosse por ela, a acompanhada número 2506. Não era possível saber o nome de nenhum, apenas o código de registro. Era sua primeira vez.
Nunca havia visto tanta empolgação em um invólucro de carne. Meu trabalho foi difícil. Tive que encontrar um novo meio para execução. Tive que plantar felicidade. Os outros caçoaram de mim quando contei. Entretanto, eu sabia que o resultado seria positivo. Todos nós acompanhávamos com um único objetivo, não só naquela localidade, mas em qualquer outra. O objetivo era o mesmo. Estávamos naquela há 22 anos e nenhum de nós havia sido capaz de conquistar o nosso único propósito. Era divertido, sem a menor dúvida, mas a cobrança do superior estava nos deixando apreensivos. Era comum que muitos nunca conseguissem alcançar o nosso objetivo, com todos os acompanhados, é claro. Mas em muitas outras localidades, a taxa de sucesso era de 42%, enquanto a nossa era 0%. Não teríamos conseguido resultado algum se não fosse por ela. Ela nos forçou a melhorar. Nos primeiros acompanhamentos, muitos reclamavam dos frutos que não estavam sendo colhidos por nós sobre ela. Até que chegou a minha vez. Fiz a minha presença se tornar quase imperceptível, como se nada a acompanhasse. Fiz com que ela tomasse decisões, pensando que a faria feliz. Aos poucos, ela foi afastando aquele sentimento do coração dela, aquele que nós abominamos. Cresci sobre ela com a ambição de fazer o melhor para si. Seu relacionamento desmoronou para o bem dela. Seus pais se afastaram para o bem dela. Sua arrogância sucumbiu sua humildade. Eu era alvo de piadas. Me tornei o acompanhante exclusivo dela, por pura chacota. Era falado que ela estava se tornando cada vez mais um de nós e que iria me engolir. Não passava uma única sombra de preocupação sobre isso na minha cabeça. Eles estavam esquecendo que estavam lidando com humanos. Humanos são frágeis e sentimentais. Em menos de 3 meses, os resultados começaram a surgir. A saudade do seu verdadeiro amor, a percepção que sua família se fragmentara, a dificuldade financeira devido à separação dos pais, a arrogância refletindo em seu ambiente de trabalho. Não vou dizer que ela foi fraca, não, muito pelo contrário. Ela teve fibra, ficou 26 meses aguentando o inferno em sua vida. Foi abraçada pela depressão. Ela é a pior de nós, sabe? A pior de todos nós. Não estávamos obtendo sucesso
em fazê-la permanecer, mas com o meu novo processo, ela perdurou até o alcance do nosso único objetivo. Adicionamos mais uma alma ao nosso superior. Ele era uma coleção maravilhosa de almas devastadas que se perderam dentro de si mesmo. Desorientações causadas por nós. O problema dos humanos é que eles sempre atribuem a culpa à própria espécie. Nós estamos em todo lugar. Levamos, às vezes, anos para que o nosso objetivo seja alcançado, mas não falhamos. Uma hora ou outra, um ser ou outra chega até ele. Fonte Terror no Face. Meus aterrorizados, posso até estar enganada, mas acho que está se falando aqui de entidades de baixa frequência, pois, como vimos, ele disse que os humanos se culpam e culpam até outros humanos, né? E se esquecem que quando você se enche de, vamos dizer, de egoísmo, luxúria, de orgulho, de tristeza até, você está abrindo brechas para que entidades de baixa frequência acabe tomando conta de sua vida, levando você a uma depressão extrema que pode te levar até a dar cabo de sua própria vida. Por isso, vamos ficar alertas, pois o sobrenatural existe sim, e está mais perto do que possamos imaginar. E agora vamos para a próxima história de hoje. Mais uma vez, peço perdão pelos barulhos externos, pois não dá para controlar. Intitulado Terror no Cemitério, parte 2, e foi postado por Ronaldo Cavalheiro no grupo Casos de Lobisomem. Um ótimo grupo, por sinal. E temos a permissão do Ronaldo para estar narrando aqui. Vamos lá? Fazia menos de um ano daquela terrível enchente que destruiu a pequena cidade do Planalto Norte de Santa Catarina. Havia lembranças da inundação por vários pontos da cidade. O rio que passava ao lado da igreja fazia uma curva à direita e alinhava-se à estrada de ferro. Sempre me perguntava o que existiu primeiro, o rio ou os trilhos do trem. Na minha cabeça pueril, os dois viviam disputando para ver quem iria mais longe, visto que quase se tocavam em vários pontos da cidade. Naquela longa caminhada com o meu pai e com o meu irmão mais velho, passamos a estrada de ferro e a ponte sobre o rio, e viramos à direita. O cheiro das hortênsias multicoloridas se misturava com o cheiro de terra molhada. Parecia que só eu sentia essa combinação de perfumes. Já cansados, e ainda estávamos, longe de casa. Uma saracura cantou na grota do rio. Apressamos os passos. Outra pancada de chuva não demoraria a cair. Passando pelo ponto de táxi, fomos cumprimentados pelo senhor que sempre estava ali quando passávamos. Sempre vestido do mesmo jeito, até parecia um daqueles personagens de revista de quadrinhos. Verdade! Levantou seu olhar apreensivo, fez o cigarro de palha rolar de um lado para o outro da boca
em busca de uma frase para externar sua preocupação. Crê em Deus Padre, vizinho! Vai dar um pé d'água daqueles. Espiche as canelas. É, vai chover para mais de metro, respondeu meu pai, aumentando as passadas. Do outro lado da rua havia o que restou da fábrica de móveis Simó. Parte do alambrado estava no chão por causa da ventania. A enorme chaminé parecia imponente em meio à ruína. No fim da rua Senador Nereu Ramos, viramos à esquerda, depois à direita, onde fica a Praça do Avião, que estava passando por manutenção. Eu ficava encantado com aquela máquina usada durante a Segunda Guerra Mundial. Estou falando do avião. O modelo é um North American T-6, pilotado pelo tenente Odegar Ousen de Sapucaia. A cidade tinha poucos atrativos. Na mesma, pouco mais adiante, tinha a catedral, bem ao lado do rio. Logo adiante, a estação do trem de ferro. Mais que um marco histórico, é um ponto turístico gratuito e de fácil acesso, localizado bem no centro da cidade e próximo dos principais locais. O lugar mais localizado, bem no centro da cidade e próximo dos principais locais. O lugar mais agradável para que os visitantes possam tirar fotos. Passamos a ponte sobre o rio e havia uma intensa movimentação dos moradores e também dos comerciantes, salvando as coisas da enchente. Na parte mais alta da rua, via-se a pousada João de Barro, deslumbrante pela sua arquitetura em meio à natureza. A sua vista panorâmica era o ponto de referência quando perdíamos o rumo de casa. Pingos grossos do tamanho de uma moeda caíam espaçadamente. Passamos a estação ferroviária, a delegacia de polícia, viramos à esquerda, passamos por cima de mais uma parte do rio e entramos na rua de terra que dava acesso e terminava no quintal de nossa casa. A água do rio já não cabia no leito e começava a tomar a rua. Em algum lugar, a chuva já tinha feito estragos. Galhos, objetos de casa, até um pequeno barco de madeira estava sendo levado pela correnteza. À noite, a chuva começou mansa. As goteiras foram aumentando o ritmo das batidas na calçada. Acordei com conversas altas e ruídos de móveis sendo arrastados. Pela pouca claridade através da cortina, estava começando a clarear o dia. O chorinho do meu irmão caçula aumentou a movimentação dentro da casa. Pareciam estressados. Rolei na cama e, ao pisar no assoalho, senti os meus pés molharem. Cuidei para que estivesse num sonho. A porta se abriu e o quarto foi invadido por um homem desconhecido. Um grandalhão de bigode, cabelos ralos e um sorriso no rosto. Ele me pegou no colo e, com outra mão, pegou uma trouxa que estava nos pés da cama. Meio dormindo, meio acordado, fui levado para fora e, de mãos em mãos, até o baú de uma carreta.
Lá estavam quase todos os nossos pertences, o pequenês Lulu e os meus irmãos. O mais velho ajudava a carregar os objetos para o caminhão. A porta lateral estava aberta, fui andando até ela para ver o que estava acontecendo. O rio havia transbordado. O lindo gramado verde estava inundado por completo. A água barrenta do rio calmamente encobriu a tampa do poço semi-artesiano. Novamente as portas de ferro se fecharam e meus olhos registraram as últimas lembranças que eu guardo até hoje daquela casa de madeira que havia aprendido a amar. Ela lá sendo abandonada de uma hora para outra. Graças ao bom relacionamento que meu pai tinha com os membros da igreja, o socorro foi rápido. Pouco mais de uma hora, estávamos num casarão antigo, onde moravam mais outras 3 famílias. Ficamos acolhidos em 2 pequenos cômodos. As paredes da casa estavam escurecidas pela ação do tempo. O assoalho do sótão gemia ao ser pisado. Havia algumas frestas que permitiam ver o teto. O lugar era assombroso e, mesmo com medo, saí para explorar o local. Aquele homem grandalhão era o motorista do caminhão e o filho da dona daquela casa. Logo me chamou a atenção para que não ficasse andando pelo quintal, pois a dona era uma mulher muito brava e não gostava que pessoas estranhas ficassem transitando para lá e para cá. Esperei que ele se afastasse e fui matar minha curiosidade. Rodeei a casa, cheguei na pequena área coberta dos fundos. A porta estava aberta. Fiquei parado, olhando o interior. O assoalho era bem cuidado, avermelhado. Refletia as paredes e também o teto. A escada de madeira escura no meio da casa levava para lugar nenhum. Acabava no teto. Atrás de mim tinha um poço. Levantei a tampa de madeira e olhei para o fundo. E vi o meu rosto refletido na água. Não parecia ser tão fundo. Absorto nos meus pensamentos, ouvi chamar o meu nome. Olhei para o lado, na direção de onde veio a voz, e não vi ninguém. Fechei a tampa do poço e o sarrilho deu meio giro, sem ao menos tocar nele. Achei estranho. Ao passar pela porta, ouvi passos. Olhei para dentro da residência. Um homem moreno, vestindo um terno branco e chapéu quase da mesma cor, olhou na minha direção, mas não consegui ver o seu rosto. Virou-se e contornou a escadaria e começou a subir. Parou perto do topo e empurrou uma espécie de portinhola que se abriu para cima e ele entrou. Com um pouco de medo, voltei rápido para o nosso pequeno aposento. Naquela noite não consegui dormir. Eu ouvia passos lentos e também pesados caminhando no sótão. Um fio de luz fraca passava pelas frestas do assoalho, que também era forro. Tive a impressão de que estávamos sendo espionados. Na casa só havia um banheiro coletivo, que ficava do lado de fora. Pedi para que o meu irmão fosse comigo e, resignado, ele atendeu à minha vontade.
Ao voltarmos, os quase 20 metros até a porta foram os mais longos da minha vida. As pernas ficaram pesadas de repente. Entramos e deitei na cama, aos pés do meu irmão. Os dias se passaram e logo mudamos para outra casa. Os anos se passaram, a dona da casa faleceu e os herdeiros tomaram conta da propriedade. Os inquilinos eram diversos, moravam pouco tempo e davam lugar a outros, até que a casa foi vendida para uma família bem numerosa, que até hoje somos muito amigos deles. Certo dia fomos ao casarão que havia sido comprado pela família Pimenta e a moça agregada da família estava passando mal, em pânico. Ela dizia que um homem moreno vestido de terno branco e chapéu passou por ela no corredor e subindo as escadas entrou no sótão. Como era um desconhecido, ela o seguiu e abriu a portinhola bem devagar e não havia ninguém. Aos berros, ela desceu a escadaria, mais branca do que já era, e caiu desmaiada nos braços de um dos filhos do dono. Depois desse dia, a parte de cima da casa foi fechada para sempre e a escada retirada. Não houve mais relatos da aparição desse homem de chapéu e terno branco. Apenas outras coisas muito estranhas começaram a acontecer. Por serem bastante pessoas da mesma família na casa, já não se importavam com tais acontecimentos. Quando comentavam sobre os eventos sobrenaturais, eram de formas até divertidas. Eles se divertiam, falando dessas assombrações. Continuei a ver e a sentir coisas estranhas naquele lugar. O engraçado era que, mesmo assim, não arredávamos os pés de lá. Todas as noites o nosso ponto de encontro era lá, no casarão mal assombrado. Bem, essa história eu achei que fosse de lobisomem, mas não era. Mas mesmo assim resolvi contar para vocês, aterrorizados, porque eu achei estranho, Esse homem de terno e chapéu branco subir a escada, entrar no sótão e desaparecer. O menino viu quando criança e depois, quando o casarão foi vendido para outra família, que até eram amigos deles, eles continuaram a ver esse homem de terno branco na casa. É uma história bem interessante e aterrorizante também. Alguém aí já teve experiência parecida ou sabe quem é esse homem de branco? Ou essa entidade, sei lá, porque não era desse mundo, com certeza. Bem, se você ficou até o final do vídeo, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha esse vídeo, ativem as notificações do canal tocando o sininho na opção todas, não vai errar. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você será, rapidinho notificado. Se você aí que gosta do meu canal, quiser e puder dar um up e uma ajudinha, você pode estar fazendo isso pelo Superchat, Super Stickers e também pelo Valeu. Tem a opção do Pix também. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Toda ajuda será muito bem-vinda e eu desde já agradeço do fundo do meu coração. Se você tem um relato, um conto, uma história e quiser compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal, que é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo junto e tudo em letrinhas minúsculas. Estará anexado na descrição do vídeo e
também no primeiro comentário. Se você não quiser se expor, não tem problema, escreva isso no relato e eu garanto seu anonimato e de todos os envolvidos. Se você quer que eu narre seu relato em formato de conto, me dê permissão e farei com muito prazer. E se você quer que eu narre seus trabalhos divulgando seu nome e também seu canal, seu vlog, seu livro, enfim, o seu trabalho, como eu já disse, ficarei muito honrada em fazê-lo. Aqui você escolhe como quer ouvir os seus trabalhos. Bem, na descrição do vídeo tem muita coisa legal, assim como nas playlists do canal que está, ó, recheado de vídeos, com histórias sobrenaturais aterrorizantes e algumas nem tão aterrorizantes assim. Bem, você pode também prestigiar os outros canais da Angel e me seguir nas outras redes sociais. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Isso é muito importante para o canal. Agradeço muitão. E principalmente agradeço a todos vocês. Obrigado por vocês existirem e fazerem parte da minha vida. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. E euzinho aqui, ó, amo vocês demais. Fui!